pilar dos caras. Aliás, eu tô malhando, viu? Vou ficar forte e bonito que nem você. No episódio anterior... E agora eu vou arreganhar os dentes também. Impossível a resistência dos kulaks ter sido um dos fatores principais em causar aquele cataclisma que foi o Holodomor. E mente sobre o que diz a faixa carregada pelos camponeses. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz: nós, fazendeiros coletivos, com base na coletivização intensa, liquidaremos os kulaks como classe. Fecha aspas. E bate lá, capitalismo falho. Sou de direita, você virou pós-moderno doido. Agora vamos prosseguir para combater as teses que ele apresenta no segundo vídeo dessa série, isto é, de que a fome teria sido causada pelo governo soviético. Fome intencional e limpeza étnica, mentiras e distorções. Bom, avançando, vamos ver como o Brazão ele vai apresentar a sua hipótese de que a fome teria sido intencional com base nos autores que ele vai mencionar. Começando pelo professor André Graziosi em seu estudo As Fomes Soviéticas de 1931 a 33 e o Holodomor Ucraniano, página 103, o professor diz que, como era de se esperar, as aquisições revelaram-se insatisfatórias ao longo de todas as terras produtoras de grãos. Molotov, Kaganovich e Pavel Postchev foram enviados à Ucrânia, ao norte do Cáucaso e ao Volga para corrigir a situação. A decisão de usar a fome, fortalecendo-a enorme e artificialmente para dar uma lição aos camponeses que recusaram a nova servidão, foi assim descrita no outono de 1932, no momento da crise causada pelo primeiro plano quinquenal. Agora, na página 104, o professor explica que o fato de que, devido à interpretação nacional, a decisão de utilizar a fome assumiu traços muito específicos na Ucrânia e no Kubã é confirmado por medidas que eram, pelo menos em parte, muito diferentes daquelas tomadas no contexto pan-soviético. Portanto, a forma como a fome aconteceu na Ucrânia e como o governo soviético lidou com ela estava evidentemente ligada à visão que Stalin tinha da nacionalidade ucraniana. Agora o autor conclui na página 106 que a adoção do termo Holodomor parece, portanto, legítima. A gente deve apontar alguns erros graves que são cometidos por esse autor. Bom, para provar a sua alegação de que Stalin teria utilizado a fome contra os camponeses e que teria utilizado a fome particularmente contra os ucranianos, ele utiliza o seguinte fato, abre aspas. Na noite de 20 de dezembro, a pedido de Kaganovich, o Biro Político ucraniano se comprometeu com novos alvos para a requisição de grãos. 9 dias depois, declarou que a pré-condição para cumprir o plano era a apreensão das reservas de estoque de sementes. Fecha aspas. Segundo Whitcroft, convenientemente esquecido aqui, mas, como já falamos, um dos principais autores citados pelo Brazão em seu vídeo, as políticas de requisição de grãos implementadas por Kaganovich enquanto ele esteve no final de 1932 na Ucrânia tiveram as seguintes motivações e resultados. Abre aspas. Kaganovich defendeu a requisição de sementes com base no fato de que elas poderiam ser reaproveitadas novamente após a coleta de grãos ser concluída. A decisão foi perversa e, em última análise, ineficaz. Sua consequência foi que as autoridades centrais tiveram que emitir empréstimos substanciais de sementes para a Ucrânia durante a semeadura da primavera. Fecha aspas. Você entendeu? Se não entendeu, vai se... Ora, se o governo soviético tivesse a intenção de usar a fome contra os camponeses ou usar a fome contra os ucranianos, por que diabos o Comitê Central emitiria empréstimos de grãos para a Ucrânia poucos meses depois de tê-los confiscado, possivelmente reconhecendo o erro cometido? Agora você me pegou, viu? Agora é complicado, né? Não há uma resposta do autor para isso. Graziosi, o autor, ele argumenta que a utilização de políticas repressivas contra camponeses que tinham falhado em cumprir as cotas da requisição de grãos seria evidência de que a fome foi utilizada intencionalmente para punir os camponeses ucranianos. Porém, como demonstrou Whitcroft, as principais áreas da fome não eram as áreas com as maiores taxas de requisição de grãos. Abre aspas. Historiadores como Andrea Graziosi, que também usa a palavra genocídio, enfatizam a importância de medidas punitivas como as tábuas negras de grupos que falharam em cumprir seus planos de requisição central de grãos. Mas, como indiquei, uma vez que os dados se tornaram disponíveis no nível regional e pudemos mapear com bastante precisão onde a fome estava ocorrendo, ficou claro que a fome não estava localizada nas principais regiões de requisição de grãos.
Fecha aspas. E com base nisso, conclui o autor, abre aspas, isso não diminui a seriedade da situação, mas torna muito mais difícil argumentar que foi feito de propósito. Ainda vejo isso como criminoso, mas não é assassinato ou genocídio proposital ou intencional. Calma aí, paizão. Fecha aspas. O Graciosi ele ainda tenta explicar que a região do Oblast de Kiev teve a principal taxa de fome na época, porque teria sido a região a apresentar a maior taxa de resistência política aos bolcheviques durante a Guerra Civil e, em 1930, a maior resistência contra a coletivização. Entretanto, como demonstrou Mark Tauger, abre aspas, Graciosi não fornece qualquer evidência de que Stalin deu diretivas para punir essas províncias, fecha aspas, e ainda lembra que o Oblast de Kiev foi uma região que recebeu grandes auxílios emergenciais alimentares do governo soviético central na época, justamente para conseguir controlar a fome. O Brazão ainda cita um último argumento do Graciosi de que a fome teria sido intencional, e isso pode ser demonstrado porque houve a maior mortalidade de grupos étnicos específicos durante a fome. Isso é desmistificado pelo anti-stalinista Stephen Kotkin, que destaca de forma muito clara, abre aspas, um estudioso ucraniano admitiu corretamente que na Ucrânia, russos étnicos e judeus morreram em menor proporção do que ucranianos étnicos, em parte porque os primeiros viviam em maior proporção nas cidades. Fecha aspas. Fica claro, portanto, que a argumentação de Graciosi sobre o caráter intencional da fome não se sustenta através de evidências e provas, nem arquivos nem dados, conforme demonstrado por vários autores, inclusive pelo próprio T-Croft, que o Brazão cita bastante. Se não tem comprovação, meu pau na sua mão. A seguir, o Brazão ele avança para a obra de um outro autor que também acha que a fome soviética teria sido utilizada para matar camponeses e particularmente os ucranianos. Um outro estudioso soviético respeitado que concorda com a intenção de Stalin em usar a fome contra os ucranianos é o professor Michael Ellman, no seu artigo O Papel das Percepções da Liderança e das Intenções na Fome Soviética, de 1931 a 34, onde ele mostra como a liderança soviética tinha a intenção de matar, como as políticas de Stalin de punir intencionalmente os camponeses por sua sabotagem, matando-os de fome. Agora sim, vejam que o Brazão não explica direito o que esse autor defende, por que Stalin conscientemente teria utilizado a fome para matar camponeses. Vocês querem ouvir o argumento absurdo que esse cara fala? A tese dele é de que, como Stalin teria falhado em reprimir os kulaks e os camponeses que estavam fazendo sabotagem contra a coletivização, por questão de força policial, ele então resolveu utilizar a fome para matar os camponeses. De fato, é uma tese bastante mirabolante. Pena que não existe nenhuma evidência mínima que corrobore ela. Se não tem comprovação, meu pau na sua mão. E quem demonstra isso? Um dos autores, como já citamos, um dos maiores especialistas da fome segundo Braga, Stephen Whitcroft. Respondendo justamente às críticas desse autor à sua obra, ele demonstra a falta de evidências de que a fome teria sido intencional e inclusive cita contra-evidências, demonstrando como o governo soviético lutou por alimentar os camponeses, e particularmente os camponeses ucranianos, durante a fome. Abre aspas. À medida em que a escala da crise agrícola se tornou mais óbvia para os líderes do partido, eles lançaram mudanças na política que esperavam que aliviassem a posição dos camponeses. Uma vez que a fome estava em andamento, o Birô Político, em nada menos que 35 decisões ultra-secretas emitidas entre fevereiro e julho de 1933, forneceu pequenas quantidades de alimentos para o campo, principalmente para a Ucrânia e o Cáucaso do Norte. Essas mudanças substanciais no plano foram insuficientes para evitar a fome em massa, mas indicam que o governo estava tentando fazer algo, embora não o suficiente, para reduzir o terrível impacto da fome na Ucrânia e no Cáucaso do Norte. Fecha aspas. Receba a inteligência. Stephen Kotkin também lembra que grande parte do auxílio alimentar soviético foi enviado para a Ucrânia e para o Cáucaso do Norte. Abre aspas. Stalin aprovou e, em alguns casos, iniciou reduções nas exportações de grãos, começando já em setembro de 1931. Em 1932 e 1933, ele assinou cotas reduzidas de coletas de grãos para a Ucrânia, o Cáucaso do Norte, o Vale do Volga, a Crimeia, os Urais, a região da Terra Negra Central, a República Autônoma do Cazaquistão e a Sibéria Oriental em 9 ocasiões. No total, o regime devolveu cerca de 5,7 milhões de toneladas de grãos à agricultura, incluindo 2 milhões de toneladas de reservas e 3,5 milhões de aquisições. Stalin também aprovou a compra clandestina de
de grãos e gado no exterior, usando moeda forte e escassa. Apenas entre fevereiro e julho de 1933, ele assinou ou aprovou quase 3 dúzias de pequenas alocações de ajuda alimentar para o campo, principalmente para o Cáucaso do Norte e Ucrânia, bem como para as terras cazaques. Fecha aspas. Contra fatos não há argumentos. E conclui a partir desses dados, abre aspas, essas ações não indicam que ele estava tentando exterminar camponeses ou ucranianos étnicos, fecha aspas. Entendeu? Entendi. Vejam que com todas as reservas e a dificuldade desses autores de reconhecerem as dificuldades objetivas pelos quais passou o governo soviético, com embargos, ameaças internacionais, possibilidades de invasões territoriais, como foi o caso da invasão do Japão na Manchúria, e os diversos esforços que o governo soviético fez para manter o apoio dos camponeses, todos eles negam a intencionalidade da fome e o suposto caráter genocida que o brasão afirmava ter sido atualizado pela última vez em 1987. Nesse ponto, inclusive, o professor Mark Tauger ele tem uma posição mais avançada sobre o assunto e destaca que o auxílio alimentar enviado para a Ucrânia durante a fome foi 60% superior ao volume das exportações de grãos na época. E que a ajuda total destinada a todas as áreas de fome foi o dobro de todas as exportações no mesmo período. Período esse, primeiro semestre de 1933. Segundo esses autores, no qual o genocídio já estaria em curso. Agora você me pegou, viu? Agora é complicado, né? Ele inclusive explica que a União Soviética não poderia cessar todas as suas exportações de grãos, porque se assim o fizesse, estaria sob forte risco de boicote internacional e desestabilização geral do país. Vejam que grande fome intencional, senhores. Imaginem Hitler indo em socorro aos judeus que estavam sendo mortos em campos de concentração. É nessa palhaçada que o brasão quer que acreditemos. Seguindo, o brasão ele já passa a citar extensivamente o livro que já estamos utilizando aqui em nosso vídeo, que é Os Anos de Fome, Agricultura Soviética de 1931 e 1933, de Davis e Whitcroft, que nós já demonstramos, citados por outros autores e por eles mesmos, foi um dos principais livros a destruir, a refutar a tese de fome genocida ou fome intencional. Agora vejam como ele cita esses autores, para vocês terem noção do tipo de distorção que ele faz. E tem muito mais. Agora, no próprio estudo dos professores Davis e Whitcroft, que eu já citei e vou continuar citando várias vezes ao longo desse nosso estudo, que é o Years of Hunger, eles citam 2 grandes autores russos que concordam que a fome foi organizada pelos comunistas. Aqui na página 16 do prefácio eles dizem que a visão predominante entre os historiadores russos é que esta foi uma fome organizada, causada por Stalin e sua comitiva como parte da guerra contra o campesinato em toda a União Soviética. O notável historiador do campesinato russo, falecido Viktor Danilov, junto com seu colega Zelenin, em uma grande revista histórica no Jornal Histórico escrito no 70º aniversário da tragédia geral do campesinato, expuseram esta visão com força. Eles alegaram que em 1932 e 33 havia uma espécie de cadeia de relações mutuamente conectadas e ações mutuamente dependentes de Stalin, totalmente ou não totalmente conscientes, para organizar a grande fome. Assim, a lei de 7 de agosto de 1932, que impôs a pena de morte pelo roubo de grãos dos kolkhozes, foi seguida em 27 de novembro pela declaração de Stalin de que os camponeses que apoiavam a sabotagem das coletas de grãos deveriam ser respondidos com um golpe esmagador. Então, em 27 de dezembro, os passaportes internos foram introduzidos, destinados a impedir que os camponeses se mudassem para as cidades, e em 22 de janeiro de 33, uma infame diretriz proibiu a circulação de camponeses da Ucrânia e do norte do Cáucaso para outras áreas. Vejam como funciona essa manipulação barata perpetrada por esse reacionário. Mais de 40 minutos já se passaram desde que ele começou a porcaria dessa série, com o primeiro e segundo vídeo, e até o momento ele não citou a posição desses autores, qual é a opinião deles sobre as causas da fome e, de fato, a refutação deles à tese genocida. Como já demonstramos, ele só vai falar isso depois de 1h30 de vídeo. O único argumento que ele traz nessa parte é sobre a decisão do governo soviético em estabelecer o passaporte interno e o chamado selamento da Ucrânia, impedindo que camponeses da Ucrânia e do Cáucaso do Norte emigrassem para outras regiões, sendo esse o argumento de um suposto uso intencional da fome contra a Ucrânia. Voltamos a Stephen Kotkin, um dos anti-stalinistas mais convictos em levantar a voz contra o camarada Stalin e suas políticas. Abre aspas. A questão da intencionalidade é completamente minada pelos documentos registrados. Há uma história sobre como Stalin bloqueou o movimento dos camponeses das regiões da fome para as áreas onde poderia haver mais comida. Com todos esses documentos, também sabemos que dos cerca de 17 milhões de agricultores na Ucrânia, cerca de 200 mil camponeses foram pegos nesse processo de interdição. A motivação do regime para isso era evitar a propagação de doenças que acompanhavam a fome que o regime causou, embora não intencionalmente.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Foi um subproduto previsível da campanha de coletivização que Stalin impôs à força, mas não um assassinato intencional, fecha aspas. Com base nesses dados, Mark Tauger lembra que mesmo que o dobro de camponeses tivesse sido pego nesse processo de interdição, nesse selamento da Ucrânia, ou seja, 400 mil, e todos eles tivessem morrido de fome, ainda assim essa hipótese representaria uma absoluta minoria dentre o total de mortes por fome. Novamente, mais uma argumentação furada usada pelo brasão de armas. Não sendo capaz de mascarar toda a realidade para sua audiência, o brasão reconhece lá pelas tantas do segundo vídeo que sim, o governo soviético destinou grãos, destinou auxílio alimentar para os camponeses durante a fome. Mas ele argumenta, com base em citações do Whitcroft, que essa ajuda não tinha um caráter humanitário de alimentar os camponeses, e sim deixá-los na condição de trabalhar para que voltassem a ser explorados pelo governo, ao passo que negavam ajuda àqueles que não poderiam trabalhar. Mas reparou aqui que o professor Whitcroft disse que Stalin tentou salvar vidas? Porcamente a verdade, mas tentou? Pois é, antes que os bolcheviques da Twitch usem isso para nomearem Stalin ao Prêmio Nobel de Combate à Fome, eu vou mostrar para vocês que o motivo real dessa ajuda não era para salvar a vida dos camponeses, não. E são os próprios professores Davis e Whitcroft que mostram fontes primárias aqui, no Years of Hunger, na página 220, falando especificamente sobre como os comunistas tinham que lidar com a fome na Ucrânia. Uma decisão assustadora do Comitê Central do Partido Ucraniano em 31 de março explicou o que deveria ser feito com os camponeses na região de Kiev, que foram enviados para o hospital sofrendo de fome. Dividir todos os hospitalizados em doentes e melhorando. E aumente a alimentação destes últimos para que possam ser liberados para trabalhar o mais rápido possível. Um relatório sobre a região de Kiev, datado de 3 de junho, recomendou organizar a alimentação diferenciada para diferentes grupos, permitindo aumento de alimentação daqueles que precisavam começar a trabalhar e apoiando aqueles que já começaram a trabalhar há um certo tempo com aumento de ração para evitar reincidência. A assistência deverá cessar para aqueles que, após receberem ajuda estatal, se recusam a trabalhar. Os camponeses incapazes de trabalhar nos campos eram muitas vezes deixados para morrer. Um relatório do OGPU sobre um distrito na região de Kharkov observou que a assistência alimentar foi fornecida apenas para quem trabalha. Aqueles que desistem, inchados pela fome, recebem uma ajuda extremamente insignificante. Então dizer que os camponeses estavam vivendo no inferno sob aquele regime comunista é até um eufemismo. Portanto, os soviéticos não tentaram salvar vidas por qualquer questão humanitária. O interesse deles em salvar vidas era para continuarem explorando a agricultura e os camponeses para a industrialização forçada assassina. Ao que parece, ele esqueceu de ler o parágrafo seguinte de uma das citações que ele usou, na exata mesma página que ele citou, que afirma o seguinte, abre aspas, esta não é a história completa? Esforços consideráveis foram feitos para fornecer grãos para crianças famintas, independentemente do papel de seus pais na sociedade. A decisão do Comitê Regional do Partido de Vinnytsia, de 29 de abril, insistindo que a maioria dos grãos deveria ser distribuída para aqueles que eram ativos na agricultura, também alocou grãos especificamente para creches e instituições infantis nos distritos gravemente atingidos. Em 20 de maio, o Biro Político da União Soviética emitiu um empréstimo de grãos para a Crimeia, especificamente para crianças necessitadas e idosos inválidos. O relatório de 3 de junho, que recomendava que a comida fosse retirada daqueles que não trabalhavam, também argumentava que o Comissariado do Povo para a Educação deveria ser obrigado a empreender e garantir decisivamente assistência alimentar para a população escolar e pré-escolar e estabelecer imediatamente uma quantidade suficiente de lares para crianças sem teto. Fecha aspas. Ou seja, a comida estava sendo destinada para crianças e idosos inválidos, pessoas incapazes de trabalhar ou contribuir com a agricultura, refutando por completo o argumento de Braga de que essa ajuda alimentar seria unicamente para aumentar a exploração do trabalho dos camponeses. Capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui comprovamos mais uma vez a distorção das fontes que o Brasão usa. A próprio livro que ele está citando refuta o que ele está defendendo. Basta avançar a parte mais asquerosa do vídeo inteiro, o reacionário afirma com todas as letras: eu deixei o melhor para o final, limpeza étnica. Então isso é um negócio muito complicado, cara. E eu deixei melhor pro final. Um dos estudos mais relevantes e citados sobre a questão étnica no terror da fome ucraniana, escrito pelo professor Terry Martin, chamado As Origens da Limpeza Étnica Soviética. Só um reacionário doentio poderia dizer que limpeza étnica, ainda que suposta, como é nesse caso, seria o melhor de alguma coisa. Aqui se demonstra o valor moral de quem quer se passar por defensor da vida, mas não passa de um propagandista de ideais psicopatas da extrema-direita. Tá quentinho, tá quentinho.
Bom, o brasão cita um autor chamado Terry Martin, não se dá o trabalho de explicar qualquer argumento desse autor, só vai citando várias citações isoladas. Agora deu carai mesmo, viu? E espere que a gente aceite, então, que a União Soviética era uma terra de limpezas étnicas, e que supostamente teria tido uma interpretação nacional da fome por parte do governo soviético contra a Ucrânia. Vamos ter que nós mesmos explicar o que esse autor defende, já que o Brasil não fez isso. Ah, ele disse! Para demonstrar os problemas dessa tese. Em primeiro lugar, o próprio Brasão é explícito em mostrar que esse próprio autor não considera que a fome teria sido intencional ou genocida, o que contradiz novamente com o que ele falou no início de sua série, de que as fontes que defendiam que a fome não teria sido intencional teriam sido atualizadas pela última vez nos anos 80. Em segundo lugar, de acordo com esse autor, a União Soviética foi o primeiro estado multiétnico na história da humanidade a promover ações afirmativas coordenadas de outras etnias e nacionalidades que viviam em seu território. Isso ainda no início da década de 1920. Abre aspas. O Estado soviético criou não só uma dúzia de repúblicas de amplas dimensões, mas também dezenas de milhares de territórios nacionais espalhados por toda a extensão da União Soviética. Novas elites nacionais eram educadas e promovidas a posições de liderança no governo, nas escolas, nas empresas industriais desses territórios recém-formados. Em muitos casos, isso tornou necessária a criação de uma língua escrita lá onde antes não existia. O Estado soviético financiava a produção em massa nas línguas não russas de livros, jornais, diários, filmes, óperas, museus, orquestras de música popular e outros produtos culturais. Nada comparável existira antes. Nos perguntamos se o Brasão, que cita efusivamente esse autor, também concorda com essa posição dele. Olha que irado, meu Deus, eu tô passando mal, você não tá ligado. Segundo, de acordo com esse autor, o que teria ocasionado, o que teria acontecido para a política soviética mudar tão repentinamente e começar a promover limpeza étnica contra essas mesmas populações que defendia e afirmava em anos anteriores? No início da década de 1930, ocorreu milhares de casos de sabotagem e terrorismo contra a coletivização e contra o Estado soviético. Vejam, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está falando isso é o autor que o Brasão citou, Terry Martin. Nós vamos detalhar esse aspecto na próxima parte do vídeo, mas o importante é entender que os kulaks, os camponeses ricos, lutaram contra a coletivização com uma campanha organizada em larga escala de destruição. Incendiavam as colheitas, celeiros, casas e instalações, assassinavam militantes bolcheviques, matavam animais de tração. Como parte do combate à sabotagem empreendida por esses grupos, o governo soviético sequer reprimiu com violência em larga escala, com fuzilamento sumário, etc. Mas implementou a política de deportação de indivíduos e comunidades contra-revolucionárias para outras regiões da União Soviética, visando garantir que o banditismo e a criminalidade das regiões onde estava ocorrendo a coletivização fossem extirpados. E o que isso tem a ver com limpeza étnica? Segundo este autor, a maior parte de casos de sabotagem e terrorismo armado contra o Estado soviético ocorreu precisamente em comunidades de minorias nacionais. E em grande parte delas teria sido registrado slogans à presença de ideologias nacionalistas reacionárias, como por exemplo o nacionalismo ucraniano. Assim, o governo soviético teria substituído as chamadas deportações baseadas em classe e substituída por deportações baseadas em nacionalidades ou etnias, marcando a origem dos processos de limpeza étnica por toda a União Soviética, que, segundo o autor, vão ter lugar durante a segunda metade da década de 30. Entretanto, os próprios documentos que o autor usa durante todo o livro ressaltam que essas deportações visavam, abre aspas, as famílias de indivíduos condenados por banditismo, espionagem, contra-revolução ativa, elementos contra-revolucionários kulaks, e só mencionam que em algumas dessas comunidades tais atos contra-revolucionários foram influenciados por ideologias nacionalistas polonesas e ucranianas que se opunham ao comunismo e à coletivização. Vejam que não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio autor que o Brasão citou. Ao citar as deportações ocorridas entre os cossacos do Kuban, que segundo o autor marcaram a origem dos processos de limpeza étnica na União Soviética por parte do Estado, ele mesmo afirma que, abre aspas, a deportação dos cossacos de Kuban não foi, estritamente falando, um ato de limpeza étnica. Sua deportação poderia ser e foi interpretada como uma instância especial de desculaquização. Fecha aspas.
Lembremos que a tese de sabotagem Kulak o Braga vai atacar como propaganda soviética. E mais ainda, o autor, citado pelo Brazão, reconhece que em boa parte dessas políticas de deportações, de limpezas étnicas, supostamente, no mesmo período estava sendo promovido a nacionalidade dessas minorias nacionais em outras regiões. Por exemplo, quando houve problemas de contra-revolução em comunidades alemãs e polonesas no início de 1930. Abre aspas. A resposta oficial, tanto em resoluções secretas quanto publicadas, exigiu, em vez disso, uma intensificação da política de nacionalidades existente. Ao longo de 1930, um esforço enorme foi feito para aumentar o número e a qualidade das instituições nacionais alemãs. O mesmo foi verdade para os poloneses e outras minorias nacionais ocidentais. Fecha aspas. Receba a inteligência. Que raios de limpeza étnica é essa? Alguém consegue imaginar o Estado de Israel apoiando e promovendo a política de afirmação da identidade dos palestinos, dos árabes palestinos, promovendo instituições políticas, culturais desses povos? É muita ignorância. Respeitando o seu território? Ou os nazistas fazendo a mesma coisa com os judeus? O que foi de fato feito na União Soviética, né? A criação de territórios judeus no país e a afirmação de sua nacionalidade? Mas por que então esse autor fala em limpeza étnica, mesmo com todas essas evidências contrárias? A resposta para isso está na própria definição que ele usa, particularmente no seu artigo As Origens da Limpeza Étnica Soviética, que o Brazão citou no seu vídeo. O que afirma esse artigo? Ele comenta que o que ele define como limpeza étnica é simplesmente o fato de transferir uma comunidade ou população etnicamente definida de um lugar para outro. Mesmo que não se tenha o interesse de punir aquela etnia, mesmo que não tenha interesse em aniquilar seus integrantes, mesmo que sequer tenha o interesse de homogeneizar o território, que são os critérios definidos pela ONU. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. E o próprio autor admite isso, admite que a sua definição não se enquadra nisso. Ou seja, o mero ato de deportar uma pequena comunidade com traços étnicos definidos já é considerado limpeza étnica para esse autor, mesmo que aquelas pessoas não estivessem sendo punidas por serem ucranianos, poloneses, cossacos, e sim por serem bandidos contra-revolucionários que estavam queimando as colheitas e sabotando a coletivização. Vejam que reacionários como o Braga não tem problema nenhum em defender a repressão utilizada por estados. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. E vai.